ecoturismo. O termo é novo e está ligado às áreas naturais e de sustentabilidade ambiental. Mas será que quem visita o Parque Nacional do Iguaçu conhece esse conceito e acha que é aplicado no local? É isso que a pesquisa realizada por alunos de uma universidade de Foz do Iguaçu está levantando. Ao chegar às cataratas, esta é a pergunta que os turistas têm ouvido com mais frequência. Você conhece o termo ecoturismo? Claro. Sim. Ela faz parte de uma pesquisa realizada por alunos do curso de turismo da UniOeste de Foz do Iguaçu. O objetivo é estudar a relação entre ecoturismo e o Parque Nacional. Entre as perguntas, pontos positivos e negativos do passeio. Este comerciante do Equador, que veio pela primeira vez, diz que a beleza impressiona, mas ele se sente meio perdido sem a ajuda de um guia. Falta, digamos, un poco de comunicación de gente que acompaña a los turistas, porque mire, estamos perdidos. Os pesquisadores também pretendem saber o que pensam os turistas que visitam as cataratas pela outra margem do Rio Iguaçu, no Parque Nacional da Argentina. Seja qual for o idioma, a pesquisa vai traduzir o significado do conceito de ecoturismo e pode apontar novos rumos para os serviços oferecidos a quem vem de tão longe para ver de perto este lugar. Quando eles comentam alguma coisa sobre algum problema assim no parque, é legal que isso daí também ajuda a nossa pesquisa, né? E principalmente também levanta alguns pontos que às vezes a gente não olha assim, né, nos nossos estudos, bem interessante. Bom dia, agora eu falo ao vivo de Foz do Iguaçu e vou conversar com o coordenador dessa pesquisa nas Cataratas do Iguaçu, professor Mauro Cury. Professor, o termo ecoturismo é atual, é novo, mas como é que surgiu? Esse termo ele surgiu praticamente que nos anos 90. A história está presa nos anos de 60, nos anos de 70, quando havia realmente um turismo de massa. A comunidade europeia e norte-americana já estava praticamente que cansada de viajar em grandes grupos, então preferiu conhecer espaços naturais, locais que não havia tanta população, conhecer novos biomas. Então fez o seguinte, esses novos destinos começaram a ser divulgados pelos jornalistas, pelos pesquisadores, como já custou, né? E assim começaram a difundir no mundo esses novos lugares. Esses espaços tropicais passaram a ser moda, como foi o caso do Brasil, a Amazônia, a Costa Rica, o Quênia, e assim começa a vir os primeiros turistas para esses locais, que foi chamado de turismo alternativo. Nos anos 90, o ecoturismo passa a ter a sua conotação através de medidas comportamentais, certo? Que seria um respeito maior à natureza, ao equilíbrio entre o meio ambiente, né, e o próprio comportamento desse turista nesses espaços. Pelo que deu para perceber da pesquisa até agora, que a pesquisa ainda não terminou, os turistas sabem mesmo o que é ecoturismo, o que é visitar um lugar natural e respeitá-lo? Não, eles têm muita confusão, esse termo é muito complexo para eles ainda, porque o termo é muito abrangente. O que deve ser feito, o que deve ser analisado é que apesar dessa amplitude que requer um equilíbrio com a comunidade local, um equilíbrio com o comportamento do visitante nessas áreas e o respeito e a garantia para as gerações futuras, o que nós temos que ter em mente é o seguinte, é uma pesquisa contínua, o trabalho de vocês jornalistas, que seja contínuo também, para que possa garantir esse espaço para as gerações futuras. Bom, então como é que deve ser o comportamento de um turista que visita ou o Parque Nacional, ou Vila Velha, ou a Estrada da Graciosa, enfim, lugares em que é possível esse contato com a natureza? Como é que o turista, o visitante, deve se comportar? Primeiramente, ele é um visitante num espaço que é de natureza. Ele tem que entender isso. Ele estando lá, ele é visitante. Aquele espaço não é dele, ele não tem que levar nada de lá. Aquele espaço ele tem que saber respeitar, causando o menos impacto possível. Ok, muito obrigada pela sua participação, professor. De Foz do Iguaçu, Isabelle Ferrari.